Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui meu microfone. Hoje tá um barulho bem grande aqui, galera, então eu vou ter que colocar esse microfone. Espera aí, rapidão. Só vão falando aí se vocês estão conseguindo ouvir tudo direitinho. Me diz aí, tá bom pra vocês? Tá ruim? Fala aí, galera, porque hoje eu vou ter que ir só no microfone mesmo aqui. Vou fazendo a pergunta de vocês. Lembre-se que dia 14 de abril vai acontecer o workshop de comunicação. Já vai fazendo a pergunta de vocês. Eu quero trazer um conteúdo muito bacana hoje aqui também. Mas me diz se vocês estão me ouvindo bem, se está com algum ruído, se conseguem me ouvir bem. Me diz aí, galera. Vão falando aí. Quero saber de vocês. E já vão fazendo a pergunta de vocês. Trazem as dúvidas, o que você deseja melhorar. Domingão começou aí. Comecei agora o domingão, né? 11h03. Tá legal, não tem ruído. Perfeito. Muito bom, tá bom? O som, mas o som tá muito abafado? Ou ele tá bom? Me diz aí. Vão entrando, galera. Vão fazendo a pergunta de vocês. Que dificuldade você tem na comunicação? O que você deseja melhorar? Qual a sua dificuldade aqui na comunicação? E lembre-se que no dia 14 de abril vai acontecer o meu workshop. Quero trazer aqui diversos assuntos para vocês. Você vai aprender mão na massa a vencer o seu medo de falar em público e se comunicar. Tem muitos profissionais aqui que travam para se comunicar, não conseguem falar em público. E muitos profissionais estão deixando dinheiro na mesa porque não aparecem na internet, galera. Ó, para mim tá bom. É bom que evita barulho externo. Ah, perfeito. Perfeito, então. Galera, tem muita gente aqui, muitos profissionais que estão deixando dinheiro na mesa. Antes, eu enrolava muito para entrar na internet. Eu já contei diversas vezes aqui que eu era professor de sala de aula, galera. Eu era um professor de sala de aula, dava aulas para 10, 15 pessoas. Quando tinha 20, uma vez deu 26 pessoas em sala de aula. Para mim era uma multidão. E aqui na internet, 26 pessoas passam em questão de um minuto. Então imagina só, eu antes estava limitado a uma sala de aula. Agora eu estou limitado ao mundo. Imagina só, o mundo inteiro pode me ver. Eu tenho alunos de Portugal, Holanda, já fiz mentoria com alunos dos Estados Unidos. Claro que todos brasileiros. Até agora eu não tive um aluno estrangeiro. Não, eu tive uma aluna estrangeira. Mas ela vive no Brasil e ela é boliviana, não sei se é venezuelana. Mas só para você ter uma ideia, tudo isso eu conquistei por causa da internet. Eu tenho a liberdade, muitas vezes, de fazer uma live da minha casa, do meu escritório. Eu não tenho mais limitação. É isso que eu quero falar aqui para vocês. Você que é profissional está com medo de aparecer na internet. Entenda, a internet é o maior megafone que você tem no planeta para você divulgar seu produto, o seu serviço. E se você alinhar uma câmera, internet e sua comunicação. Anota esses três pilares aí: câmera, internet e comunicação. Se você tiver esses três pilares aqui juntos, assim, ó, você pega e junta os três, você vai fazer um estrago. Você vai alcançar muitas pessoas. E quando eu falo estrago, é no positivo, viu, galera? Você vai fazer um estrago no positivo. Eu antes estava limitado a uma sala de aula. Agora eu tenho alunos em qualquer lugar do mundo. E eu posso ter alunos ali lá nos cafundó do mundo, mas se tiver internet vai ser meu aluno. E por que eu quero trazer isso daqui para vocês? Porque se você não enxergar isso daqui como a sua maior oportunidade para ficar rico, para mudar de vida, você vai seguir aí, ó, com o trabalho de sempre, com as oportunidades de sempre. Não sei nem se você vai ter tantas oportunidade assim. E é esse o ponto que eu quero que vocês entendam, todos os profissionais. Vocês necessitam estar na internet o quanto antes. É necessário estar na internet o quanto antes. Galera, vão entrando aí, fazendo a pergunta de vocês. Falando nisso, eu quero trazer um conteúdo aqui que é bem importante de comunicação, mas é muito sobre comunicação interna. Eu falo sobre comunicação externa e comunicação interna. A gente precisa primeiro cuidar da comunicação interna para poder externalizar essa comunicação. Eu não consigo impactar as pessoas se eu não acredito em mim. Entendam isso? Entendam isso, por favor. Eu não consigo gerar impacto nas pessoas se primeiro eu não cuido de mim, da minha comunicação interna. Tem muita gente que está travada e não é tanto por falta de técnica de oratória. Ah, eu não tenho técnicas espetaculares de oratória para falar bem. Não, 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 não é isso não.
é que você ainda não trabalhou o seu poder interno. Você internamente ainda não se permite. Você tem hoje a liberdade para abrir a câmera e falar com qualquer pessoa do mundo, mas o que você prefere fazer? Ficar aí parado, paralisada. Parece que tem algo prendendo, sabe, a sua mão aqui, ó. Tem algo te prendendo aí e não permitindo você agir. E adivinha só, é uma permissão que pertence só a você. É uma permissão sua. Se você não se permite, quem é que vai fazer algo por você? Aí você pode dizer assim, não, eu não faço por causa do meu vizinho, eu não faço por causa dos meus colegas de trabalho, ou do meu chefe, do meu emprego, eu não sei, você sempre coloca algum tipo de limitação, toma cuidado com isso. Você tem baixa permissão. Se você não se permite, aonde é que você vai? E eu quero falar aqui agora sobre um ponto bem importante, poder pessoal. Quando nós falamos de comunicação interna, a gente precisa entender poder pessoal. Tá bem aí o microfone, galera? Tá tranquilão? Hoje eu tive que colocar o microfone porque o ruído externo aqui, domingo, né? Sabe como é que é brasileiro? Domingo é festa, é música para tudo que é lado. Eu tive que colocar hoje o microfone. É a primeira vez que eu estou fazendo o teste dessa live com esse microfone aqui. Quando a gente fala de comunicação interna, nós falamos de poder pessoal. Os gritos sairiam, com certeza, qualquer grito, barulho externo sai. Galera, vamos aqui falar sobre comunicação interna? Já vão dando tap-tap na telinha, compartilhando essa live. Se eu não tenho poder pessoal, isso passa na minha comunicação. Seja ela aqui no presencial, no digital, vai passar na sua comunicação. Poder pessoal. E Rony, como é que eu posso adquirir poder pessoal? É justamente sobre isso que eu quero falar aqui nessa live. Eu vou passar alguns conselhos para que você aumente o seu poder pessoal na comunicação. Vamos para o primeiro, que eu não gosto de enrolar não. Primeiro ponto. Se você quiser aumentar o seu poder pessoal na comunicação, você precisa aprender a dizer não. Anota isso. Poder pessoal na comunicação. Quem está entrando agora, eu estou falando sobre alguns critérios de poder pessoal. A comunicação interna, para eu me comunicar bem, vencer o meu medo de falar em público, eu preciso trabalhar a comunicação interna. Se a sua comunicação interna é baixa, a sua comunicação também será baixa, porque a maneira como você se expressa é um resultado de como você se vê. Poxa, Rony, agora eu me vejo mal por enquanto. Eu não me vejo uma pessoa com tanto poder pessoal. Eu não me vejo uma pessoa com tanto poder de convicção, de comunicação. Pois é, você precisa começar a trabalhar isso. Tem como, mesmo você não se sentindo tão autoconfiante, você exercitar a sua comunicação, mesmo tímida, mesmo se sentindo ainda inferior. A gente pode falar mais sobre isso nessa live aqui. Mas eu quero trazer para você sobre poder pessoal. É necessário você aumentar o seu poder pessoal, elevar o seu poder pessoal para que a sua comunicação ela seja apenas um reflexo. Se hoje você fala de maneira tímida com as pessoas, se a sua comunicação ela é muito tímida, se você sente que não tem poder na hora de se comunicar, você não é persuasiva, não tem convicção, as pessoas não param para te ouvir, é porque você tem baixa permissão, baixo poder pessoal. E eu quero trazer para vocês aqui o primeiro tópico, dizer não. E quando eu falo dizer não, é desde coisas pequenas até coisas grandes. Se você. Vamos dar um exemplo aqui sobre dizer não? Imagina que você é uma pessoa muito acessível para todo mundo. Ah, te chamam, você vai, você está sempre disponível, você é aquela pessoa que está disponível para todos. Adivinha só, você não tem poder pessoal. Você precisa ser uma pessoa um pouco mais escassa. E eu tive que aprender isso a duras penas, galera. Eu não era uma pessoa muito escassa, eu era muito acessível. Então pediam tudo para mim, eu fazia. Eu era o Severino, eu resolvia o problema de todo mundo. Pior ainda, eu vou até colocar esse ponto aqui. Eu vou falar sobre ele depois. Se eu lembrar aqui, eu vou falar sobre ele depois. Mas além de acessível, você aceita tudo. Você aceita as coisas de qualquer jeito. Sabe quando você vai num restaurante e aí você pede um suco de maracujá com gelo, só que chega um suco para você de maracujá sem gelo, e aí você deixa passar? Não, deixa porque eu não quero incomodar, pode deixar sem gelo mesmo. Não, pede o gelo. Eu queria muito um suco de maracujá. Aí vem o garçom e traz para você um suco de laranja. Aí você fala, não, pode deixar. Não, não, não. Você está se permitindo com que as pessoas façam as coisas para você de qualquer jeito. Tá vendo como eu dei um pequeno exemplo? Tudo isso é comunicação.
E isso vai afetar todo o restante da sua vida, porque se você aceita um suco que você não quer, se você aceita as pessoas te tratarem de um jeito que você não quer, adivinha o que está acontecendo? Você está mostrando para as pessoas, para o universo, que você não tem poder pessoal, que você não tem personalidade. Chegou o suco de laranja, professor, mas eu queria o de maracujá. Pede o de maracujá. Ô, moço, eu pedi o de maracujá. Pode trazer para mim, por favor? Esse daqui é de laranja. Pronto? E espera. Ah, não, moça, desculpa, mas você pode beber esse suco? Não, não posso beber esse suco. Ih, Rony, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou causar incômodo nas pessoas, as pessoas já causaram incômodo em você. É igual aquela galera que tem medo de constranger quem te constrangeu. Ah, fulano de tal falou uma coisa que me deixou constrangido. Devolve. Fulano, isso parece ser engraçado para você, mas não foi engraçado para mim. Você pode parar de falar isso? Ah, mas todo mundo vai me olhar assim, eu vou constranger a pessoa. Ela já constrangeu você. Se você quer ter poder pessoal, olha a Jana falando aqui, concordo plenamente. Se você quer ter poder pessoal, é necessário você constranger quem te constrangeu. E quando eu falo constranger quem te constrangeu, não é devolver na mesma moeda, e sim fazer com que a pessoa perceba o lugar dela. E que existe um limite na sua relação entre você e ela. Fulano, esse daqui é meu limite, eu não gosto de ser tratado assim. Fulano, isso que você falou não foi engraçado para mim, apesar de ter sido engraçado para você. Poderia parar? Nossa, Rony, mas como é que eu vou falar desse jeito? Treinando. Você já tem noção de quais são aquelas pessoas que ultrapassam seus limites. Você sabe disso, galera. As pessoas dão sinais o tempo todo. Anota isso daí. As pessoas dão sinais o tempo todo. Rapidão, rapidão. Tecnologia tem disso, né, pessoal? A gente não bota para carregar. Só diz aí para mim, vocês que estão interagindo aqui, voltou? Tá funcionando direitinho? Me diz aí. Estão me ouvindo bem? E eu acho que esse daqui nem tá tão carregado também. Já já a gente vai ter que ficar só com o som do celular mesmo. E aí vocês vão ter que ouvir uma barulheira aqui, porque tem gente, o pessoal tá no almoço de família. Me diz aí, só dá um ok. Estão me ouvindo direitinho? Tá ok o áudio aí para vocês? Me diz, porque eu tenho que seguir o assunto aqui. Alguém aí para dizer, está ok, estou te ouvindo. Eu vou seguir aqui, hein? Se estiver falhando aí. Então aprenda a dizer não. Tá ok, a Jana falou que tá ok, perfeito. Então aprenda a dizer não. E é não para as pequenas coisas. Fulano, aí a pessoa inventa de querer fazer um passeio que você não quer fazer ali naquele momento. Fulano, bora fazer tal coisa? Não, hoje não. Obrigado. Não, mas por quê? Não, obrigado. Aprender a dizer não para você ter poder pessoal. Tem gente que acha que sair fazendo de tudo. Ah, eu vou sair servindo para todo mundo. Eu vou sair ajudando todo mundo, que aí eu vou conquistar sucesso na vida. Entenda, você está fazendo do jeito errado. Quem aqui já ouviu aquela frase que é o seguinte: comece a servir as pessoas e você vai começar a ter resultado na vida. Sirva as pessoas. Mas galera, não vão por essa linha de sirva a todo mundo. É sirva as pessoas e sirva pessoas estratégicas. Não é sair servindo qualquer um, servindo todo mundo de todos os jeitos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu ia nessa de serviço, só que eu perdi a mão nesse negócio de servir. Eu perdi a mão. Eu saía servindo todo mundo o tempo todo de qualquer coisa e nunca de maneira estratégica. Eu vou ensinar agora, olha o que eu vou falar agora aqui para você, talvez você nunca ouviu nem em mentoria de desenvolvimento pessoal paga, mas eu quero dizer aqui para você. A maioria das pessoas escondem um jogo bem importante. Quando elas falam sobre serviço, não é servir qualquer um, a todo tempo, em qualquer coisa. Se você quer de verdade servir as pessoas, você precisa servir de maneira estratégica, intencional. Eu cometi um erro de, por exemplo, eu tenho muita habilidade de comunicação. Agora porque eu desenvolvi, mas eu tenho essa habilidade. E uma vez eu queria oportunidade nessa área de comunicação. Aí eu comecei a servir.
Só que eu achava que serviço era somente de qualquer jeito. Então eu servia em limpeza, eu servia em um monte de coisa, área administrativa de não sei o quê, que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria. Se você quer servir pessoas, o primeiro ponto para você ser estratégico e conseguir objetivos rápidos é servir de maneira estratégica. É servir dentro da habilidade que você tem. Ah, eu quero trabalhar numa área X, mas eu estou servindo numa área que não tem nada a ver. Além de você servir mal porque não está dentro das suas habilidades, você não vai ser visto nem lembrado porque você está indo para um caminho totalmente diferente. Eu quero ser professor. Eu vou trazer aqui sobre a minha experiência. Eu sou professor de oratória e comunicação. Mas imagina que eu estou no começo lá da minha carreira e eu quero treinar e desenvolver pessoas. Aí eu vou e começo a servir as pessoas na área de finanças. Não tem nada a ver. Ah, eu vou servir muito lá na área administrativa. Você vai ser visto na área administrativa, não na área que você quer. Se eu quero servir de maneira estratégica, eu vou servir o quê? Dentro da empresa, na área que tem treinamento e desenvolvimento. E eu vou aparecer o tempo inteiro. Nem que num momento eu esteja numa área, mas de vez em quando eu faço uma ponta ali no treinamento e desenvolvimento, porque eu preciso servir de maneira estratégica. Se você só sai servindo aí de qualquer jeito, sem ser estratégico, você não vai crescer. Desculpa. Porque o serviço, o servir outras pessoas precisa ser estratégico. Eu estou servindo vocês agora com o meu conhecimento, com o conteúdo que eu tenho aqui para vocês, mas eu sirvo de maneira estratégica, está dentro daquilo que eu quero crescer, está dentro da minha área. Eu sou professor de oratória e comunicação. Do que vai adiantar eu chegar aqui e entregar para vocês e servir vocês sobre gestão do tempo, por exemplo? Não tem nada a ver. Sendo que eu quero cada vez mais crescer na área de comunicação oratória, eu preciso servir mais pessoas na área de comunicação oratória. Entendem isso? Olha que ponto é que a gente foi aqui. Vamos voltar. Eu estou falando sobre poder pessoal. Primeiro ponto, dizer não. Aprenda a dizer não. Se não está dentro da sua área de serviço, diga não com responsabilidade, com assertividade e comece a dizer sim para aquilo que é mais objetivo para você, que é assertivo para você. Não adianta sair servindo de qualquer jeito, você precisa servir de maneira estratégica. Anote isso para você. Servir de maneira estratégica. Assim você cresce. Quer um conselho para você? Eu vou te dar um conselho agora. Não é nem dica, não, é conselho mesmo para você aprender a dizer não. Comece a ter agenda. Lotar a sua agenda. Se você não tem uma agenda lotada, você vai dizer sim para todo mundo. Sabe por quê? Você não tem prioridade. Então, o primeiro ponto para você definir prioridade é você organizar a sua agenda. O segundo ponto para você dizer não e começar a ter prioridade na sua vida, aprender a dizer não de verdade. Vencer esse seu medo de desagradar. A maioria das pessoas dizem sim porque tem medo de perder a amizade das outras. Ela diz sim porque tem medo de desagradar alguém. Mas deixa eu te falar o seguinte. Por que quando as outras pessoas pedem, você pede algo para outras pessoas, e essas pessoas dizem não para você, tá tudo bem. Você não fica ofendida. Você não fica ofendido. Fulano, você pode me ajudar em tal coisa ali? Aí o fulano diz para você, nossa, não dá para mim hoje, desculpa. Não, tá tudo bem. Por que tá tudo bem para você? E você coloca na sua cabeça que quando você vai dizer não, os outros não vão gostar. Os outros vão se afastar. Tá vendo só como é um jogo mental? Mas, Rony, e se eu disser não e a pessoa realmente não gostar? O problema é dela. Você não pode estar carregando a cruz de todo mundo. É necessário você aprender a dizer não, só que para conseguir dizer não, você precisa trabalhar esse bichinho do agradador. Eu, galera, era muito agradador. Eu queria agradar as pessoas o tempo inteiro. Nossa, se eu disser não, eu vou desagradar fulano. Se eu discordar de fulano, eu vou desagradar. Discorde. Diga não. Desagrade. Um dos pontos para você começar a aprender a dizer não é você desagradar as pessoas e tá tudo bem desagradar. Ah, mas eu tenho muito medo, não sei o que, como é que eu vou começar a fazer? Fazendo. Você vai ter que, mesmo com aquele bichinho do agradador ali pulando dentro de você, ai, diz sim, por favor, aceita, não discorda, não discorda, luta com ele. Se uma pessoa falar algo que você não concorda, você pode, de maneira assertiva, dizer: discordo desse pensamento. Eu respeito o que você pensa, eu discordo porque eu vejo desse jeito. E o bichinho lá do agradador, não, não fala isso, não fala, não discorda dessa pessoa, porque senão você vai entrar em conflito com ela.
As pessoas agradadoras fogem de conflitos. E fugindo de conflito, olha o que eu vou te dizer agora. Cada vez que você foge de um conflito, você perde um pedaço da sua identidade. E quando eu falo fugir de conflito, eu não estou dizendo de briga, tá, galera? Não confunda barraco nem briga, não. Eu estou falando realmente sobre algo que você discorda, que você não quer, que não é sua visão. Diga isso para as pessoas de maneira respeitosa e segura esse bichinho do agradador aí. Ah, mas e se as pessoas não gostarem? Poxa, a pessoa falou a opinião dela. Por que ela falou a opinião dela e não ficou nem um pouco preocupada em te desagradar e você vai ficar preocupado em desagradar o fulano, porque você vai discordar dele? Então para com isso. É um jogo mental. Para aumentar seu poder pessoal, você precisa dizer não. Só que dentro do dizer não, olha quanta coisa tem. Síndrome do agradador, você precisa parar com esse agradador aí, começar a desagradar as pessoas. Você precisa ter prioridade na sua agenda. Professor, eu não tenho uma agenda lotada agora, cheia de atividade. Então lota essa agenda aí. Nem que seja você colocar ali, ó, 1h30 da tarde lavar louça, 2h30 da tarde ler um livro, 3h30 assistir um filme tal. Lota essa agenda, sabe por quê? Isso vai te dar muito mais poder pessoal para você dizer não. Fulano, você pode fazer tal coisa aqui para mim? Não, porque 3 horas eu tenho uma atividade importante para fazer para mim. Fulano, você pode ir em tal canto? Não, é porque às 15h30 eu tenho uma outra atividade importante. Olha para a sua agenda como essa prioridade. A não ser que aquilo que você vai dizer sim é estratégico, vai servir para você e vai te ajudar na vida pessoal e profissional. Pronto. Se não está nessa sua prioridade, diga não. Dizer não aumenta o poder pessoal, aumenta a sua personalidade. E tem um outro ponto aqui sobre esse dizer não. Vamos lá, olha quantos pontos aqui em dizer não. Torne-se escasso. Eu vou repetir isso daqui. Torne-se uma pessoa escassa. Eu não estou falando para você ser uma pessoa chata, é escassa mesmo. Se você está disponível para todo mundo o tempo todo, você não é valorizado. Você sempre vai ser a última pessoa. Olha o que vai acontecer com você. Se você é uma pessoa muito acessível, você sempre será a última pessoa a ser lembrada para algo importante e sempre será a primeira a ser lembrada para algo desimportante, que não importa. Ah, tem tal atividadezinha ali besta para fazer. Ah, joga na mão da Débora. Tô puxando o nome de vocês aqui, viu? A Vanessa acabou de entrar. Imagina só, Vanessa, que você é uma pessoa que não é tão acessível. Que você, na verdade, você é uma pessoa muito acessível. As pessoas vão dizer assim: não, joga na mão da Vanessa que ela sempre faz. Joga na mão da Vanessa ali que ela sempre aceita. Entenda, se você é uma pessoa acessível demais, tudo aquilo que não é importante vai ser jogado na sua mão. Tudo aquilo que é importante você será esquecido, esquecida. A minha maior dificuldade na comunicação é organizar melhor as ideias. Dilson, fica aí, Dilson. E eu já quero te fazer um convite. Esse é um dos pilares que eu vou trabalhar no meu workshop que vai acontecer no dia 14 de abril. Eu vou ensinar técnicas para vocês organizarem as ideias, falar com mais confiança. É apenas R$ 37,00, Dilson. R$ 37,00. Vai acontecer no dia 14 de abril, às 19h27. Serão 3 horas de workshop com técnicas práticas e exercícios práticos para você se comunicar bem. Professor, eu não consigo no dia 14, mas eu quero acesso ao material e à gravação. Faz a inscrição normalmente, porque quem fizer a inscrição vai ter acesso à gravação e um bônus que eu vou entregar lá também por até 6 meses. Então entra lá, mas fica aí que eu vou te passar já já um conselho sobre isso aí, tá? Fica aí na live. Eu não vou esquecer de ti, não. Vou só terminar a linha de raciocínio aqui e já te passo uma técnica. Mas se você quiser, entra no workshop e garante a sua vaga. O link está na bio. Vou entrando aí, galera. Então, o ponto que eu estou falando para você, se você é acessível demais, as pessoas sempre vão lembrar de você para algo inútil e tudo aquilo que é muito útil e importante elas te deixam por último. Isso já aconteceu muito comigo. Uma das coisas, eu era muito acessível e aceitava tudo de qualquer jeito. Olha o que acontecia comigo. Eu era muito acessível e aceitava as coisas de qualquer jeito. Ah, tem tal problema para resolver aqui. Opa, tô lá. Ah, eu preciso resolver tal coisa. Opa, tô lá. Eu sempre vivia resolvendo o problema dos outros, deixando o meu de lado, porque eu era muito acessível. Outra coisa. Ah, entrega pro Rony que ele aceita assim mesmo. Quando eu ia visitar, por exemplo, alguém, na casa de alguém,
uma coisa que eu falava, não, pode ser em qualquer lugar, eu durmo em qualquer canto, não se preocupa não. Não, não tem dessa não, de dormir em qualquer canto. Como assim? Eu sou visita. Entende? Eu sou visita. Tem uma cama melhor? Eu quero uma cama melhor. Ai, mas isso daí é ser soberbo e chato. Não, é teu valor. Se você é o primeiro a não se valorizar, as pessoas sentem isso e te tratam do jeito que você permite. As pessoas sempre vão tratar você do jeito que você permite. Ah, fulano de tal me trata de tal jeito, fulano de tal não me respeita, a culpa é tua. Ah, fulano de tal não tem limite, a culpa é sua. Começa a aceitar a responsabilidade da sua própria vida. Ah, fulano de tal não me respeita, toda vez ele fala desse jeito, toda vez fulano fala grosso comigo porque você é mole. Ah, fulano é grosso comigo porque você é mole. Galera, os meus amigos, e são poucos, viu? Cabe aqui, ó. O meu dedo mindinho, tá vendo só a minha unha mindinha? É bem pequena, cabe aqui, meus amigos. Amigos, cabem aqui. Por quê? Eles sabem meus limites. Ah, vamos em tal canto fazer não sei o quê? Não, mas o Rony não gosta desse ponto. Ah, vamos lá na casa do Rony. Se começar a falar algumas besteiras dentro da minha casa, vaza. Tem energias que eu não quero em casa, tem assuntos que eu não quero em casa, tem papinho, sabe, negativo que eu não quero dentro de casa e essa galera sabe. E tem gente que já veio na minha casa que eu sabia que era gente mais negativa, pensamento negativo, corta, porque são os meus limites. Eu tenho o meu poder pessoal. E eu já passei, galera, pela dor de ser alguém que era tratado de qualquer jeito. Eu já passei pela dor de alguém falar assim, não, esse daqui pode entregar pro Rony que ele aceita. Não, o Rony, pode colocar o colchão ali, o Rony deita em qualquer lugar mesmo. Aí as pessoas que tinham autoridade, as pessoas que sabiam dizer não, as pessoas que falavam assim, eu não aceito qualquer coisa, elas não recebiam qualquer coisa, mas eu recebia. Até chegar uma vez de que eu fui fazer uma viagem com alguns amigos, aí a gente chegou numa casa lá, a gente ficou como visita, né? E a pessoa falou assim: Nossa, mas só tem esse cantinho ali para dormir. Não, o Rony pode dormir ali. O Rony pode dormir ali porque ele não tem problema, ele aceita qualquer lugar. Galera, aquilo ali me despertou. Aquela situação me despertou. Eu falei: Como assim? Como assim a pessoa fala por mim de que eu posso dormir em qualquer lugar? Como assim a pessoa fala por mim de que eu posso deitar no pior canto enquanto que os outros dormem no melhor canto? Não era culpa delas. Não é culpa das pessoas, é culpa sua. Era culpa minha. Porque eu vivia dizendo, ah, eu durmo em qualquer lugar. Não, não tem problema, pode me dar qualquer prato aí. Não, não tem não. As sobras, pode? Eu. Entende? O jeito que eu me expressava para as pessoas, elas me tratavam do jeito que eu permitia, do jeito que eu mesmo passava para elas isso. Então a culpa é sempre nossa. Se as pessoas ultrapassam seu limite, a culpa é sua. Se a pessoa te trata de qualquer jeito, com desrespeito, se ela não vê teus limites, a culpa é sua, porque você não falou sobre os seus limites. Ou você quer que as pessoas adivinhem seus limites? Aprenda a dizer não. Não seja uma pessoa acessível. Sabe qual é o erro que você comete? Vou passar esse conselho aqui para vocês. Mentoria agora, ó. Presta atenção aí. Você é uma pessoa que, mesmo muito ocupada, responde às pessoas imediatamente? Sabe quando alguém te manda uma mensagem, você responde no WhatsApp imediatamente? Não importa se você está com um monte de problema, precisa resolver um monte de coisa, você responde a pessoa imediatamente. Isso mostra que você é acessível demais. Se você fosse uma pessoa um pouquinho mais escassa, você primeiro resolveria seus problemas, faria suas coisas e se desse naquele dia, você responderia naquele dia. Eu não fazia isso, galera. Tanto na minha área profissional quanto na minha área pessoal, eu respondia tudo de imediato. A pessoa mandou a mensagem, eu já estou lá respondendo. Estou fazendo um monte de coisa, mas eu tenho que responder fulano de imediato. Não, 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 hoje eu não faço mais isso. Eu estou fazendo a minha atividade. Se está na minha agenda que hoje eu preciso fazer tal coisa e a pessoa manda uma mensagem, sinceramente, se for algo muito feio, algo muito problemático para resolver, a pessoa te liga. Ela vai te ligar. Se for uma merda muito grande, ela vai te ligar. Se não, meu amigo, stand-by ali, ó. Fica de lado. Eu tenho que primeiro resolver minhas coisas, depois eu te respondo. Porque se você responde rápido, você está acessível o tempo inteiro, as pessoas não te sentem escasso. Se ela não te sente escassa, você não tem uma percepção de valor para essa pessoa. Não, o Rony sempre responde rápido. Joga na mão do Rony que ele resolve tudo. Pode colocar ali em qualquer canto que o Rony dorme em qualquer canto.
A Maria Estrela aqui, ó, obrigado por essa dica. Sim, eu não estou falando para vocês aqui saírem ignorando todo mundo. Eu só estou falando sobre prioridade, entende, Maria? Prioridade. Às vezes a gente deixa um monte de pessoa na prioridade e a gente tem um monte de problema para resolver também. Resolva primeiro o seu problema. Resolva primeiro a sua prioridade e depois responda. Ah, mas é que fulano está querendo que eu responda rápido. Dane-se, meu filho. Se ele quer que responda rápido, então procura outra pessoa para resolver esse BO, porque eu não vou conseguir agora. Isso é poder pessoal. Eu não estou dizendo que vocês vão conseguir isso daqui do dia para a noite. Lembra do bichinho agradador? O bichinho agradador está o tempo inteiro lá. Não desagrada, não desagrada. Por favor, não faz isso com a pessoa. Atende ela rápido. Não diga algo que possa incomodar a pessoa. Não responda a pessoa de volta. Eu sei que a pessoa te constrangeu, mas não vai constranger ela, não. O desgramado do bichinho do agradador, ele quer que você seja assim o tempo inteiro. E quanto mais você tem um agradador dentro de você, mais você perde identidade. Quanto mais o bichinho do agradador tá ali dominando você, menos você tem valor. E vamos falar de jogo aqui de comunicação, galera. Nós estamos falando de seres humanos. Se um ser humano olha para você e não vê valor de nenhum jeito, esquece. Você sempre será o último da fila. Ele sempre vai te deixar de mão. Porque você não tem valor para essa pessoa. E esse valor a gente constrói. Bom dia, bom dia! Vão entrando aí, pessoal. Olha que o tema aqui tá maravilhoso. Vão entrando aí. Não sou de São Paulo, não. Eu nasci no Pará, mas no momento eu vivo aqui em Brasília. Não sou de São Paulo, viu? Eu só não posso falar qual região de Brasília, tá, gente? Porque senão eu vou ser muito específico e aí eu tô aqui numa rede pública, tá? Aí eu fico meio preocupado com isso. Então, galera, entendam o seguinte: dizer não, seja a sua prioridade, defina seus limites, declare seus limites, vença o bichinho interno ali de você ficar querendo agradar todo mundo. Não, desagrada, começa a desagradar, começa a dizer não, que aí você vai ver. Você vai afastar um monte de gente quando você começar a dizer não, mas você vai atrair um monte de gente. E adivinha qual é a galera que você vai atrair? A galera que valoriza aquilo que você fala, aquilo que você entrega. Pessoal, vocês que estão entrando agora, se estão gostando do conteúdo, já vai dando tap-tap na tela. E se você quer destravar a sua comunicação em deixa eu ver aqui, até dia 14. Ó, dia 14 de abril vai acontecer o meu workshop. Entra lá, é apenas R$ 37,00 para você destravar a sua comunicação. Serão 3 horas de workshop ao vivo comigo. Vocês vão aprender diversas técnicas de comunicação oratória para destravar a comunicação. Professor, para quem é esse workshop? Para você que tem medo de se comunicar, o nervosismo domina, você não consegue se comunicar bem, trava na hora de falar, dá aquele branco porque você não tem organização de ideia e você sente que não tem uma linguagem corporal confiante. Se você passa por esses problemas e deseja se comunicar com confiança, clica no link da bio e entra lá no meu workshop, garanta a sua vaga. Deixa eu ver aqui, ó. Obrigado, eu sou o Jess Pay, gosto do seu trabalho. Que legal, ia te convidar para uma parceria. Legal, fico feliz, viu? Fico muito feliz. No momento eu vivo em Brasília. E já fico feliz por você querer fazer essa parceria. Se tiver uma parceria aí online, pode ser também. Ou presencial também, viu? Que eu faço palestras, eu dou treinamentos presenciais, palestras. Manda um direct lá que a gente conversa. E seja muito bem-vindo à live. Dia 14. Isso, vai ser o workshop no dia 14. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Qual horário? Vai ficar gravada? Vai, Marcelo? Vai ser 19h27. Tá aí comigo, Marcelo? Diz aí, estou aqui. Diz aí, estou. Marcelo, o workshop ele vai acontecer no dia 14 de abril, às 19h27. Serão ali 3 horas de workshop. E quem faz a inscrição vai ter o acesso à gravação por 6 meses. Então vai ficar gravado, material disponível também, você vai ter acesso por 6 meses à gravação. Então não se preocupe. Professor, eu fiz a minha inscrição, mas aconteceu um BO, um probleminha ali, e eu acabei não participando da primeira hora, eu acabei nem participando. Não se preocupe, você vai ter acesso à gravação. Vai ser ao vivo e online, galera, apenas R$ 37,00. Eu não sei quando eu vou fazer o próximo workshop. O último workshop que eu fiz foi em 2023.
Mas por que, professor, essa demora? É porque eu tenho outros cursos, galera. Eu tenho mentoria, treinamentos, eu tenho um desafio, um curso de oratória online, que é um desafio. Em breve eu vou lançar um próximo curso aí, ó, já vou adiantando. É um curso para a galera que é profissional e tem medo de aparecer na internet, de trava para se comunicar aqui e precisa de técnica de comunicação oratória para destravar na internet. Vai ser em breve que eu vou lançar esse curso. Então eu tenho outros treinamentos, galera. Por isso que o workshop eu faço aqui e ali. O último que eu fiz foi em 2023. Então aproveitem que eu estou fazendo esse daqui novamente. O workshop Fale Sem Medo, dia 14 de abril. Já clica no link da bio e garanta a vaga, porque são limitadas, tá? Não é disponível para todo mundo. São poucas as vagas lá. Então aproveite. Próximo tópico. Deixa eu só responder algo aqui. Deixa eu ver um ponto aqui. Cadê? Me diz aqui, a pessoa que me fez a pergunta sobre Dilson, eu lembrei o nome agora. Dilson, você ainda está por aqui? Me diz aí, Dilson. Eu vou te responder rapidão, aí eu passo para o próximo tópico. Só me diz se você está por aqui, Dilson. Se não estiver, não tem como eu responder, tá? Diz aí, Dilson. Fala aí, estou. E Marcelo, se faz sentido aí para você e você quer destravar a sua comunicação, aprender técnicas de comunicação oratória na prática, já clica no link da bio. Acredito que o Dilson não está mais por aqui. Então eu vou seguir o tópico. Próximo tópico. Lembrando, quem está entrando agora, a live é sobre poder pessoal, comunicação interna. Como é que eu posso trabalhar a minha comunicação interna para poder ter uma comunicação mais poderosa? E nessa comunicação interna tem um dos tópicos só que eu estou trabalhando aqui com vocês, que se chama poder pessoal. Como é que eu posso aumentar o meu poder pessoal para poder ter uma comunicação mais valorizada? Irei participar. Aê, Marcelo! Assim que eu gosto, viu, galera? A galera que está com sangue nos olhos, querendo vencer o medo de se comunicar, falar bem em público. Perfeito. Falando sobre poder pessoal, o primeiro tópico que eu ensinei foi sobre dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Um outro tópico que eu falei dentro disso, você precisa ser uma pessoa mais escassa. E quando eu digo escassa, é o seguinte, você não está disponível para todo mundo o tempo inteiro. Você está disponível para pessoas estratégicas e você mostra isso na sua comunicação. Eu não sou acessível a todo mundo, porque se eu sou acessível a qualquer um, eu sou qualquer pessoa. E as pessoas vão me tratar de qualquer jeito. Isso é jogo da comunicação. Vamos para o próximo tópico? Galera, prestem atenção agora. Ó. Não saia dessa live. Olha o que eu vou te falar agora para aumentar o seu poder pessoal. Fazer o que você teme. Anote isso daqui. Quem está prestando atenção, escreve aqui, ó. Fazer o que teme. Escreve aí. Fazer o que teme. O que você quer dizer com isso, professor? Fazer o que eu temo. Você não aumenta o seu poder pessoal sem antes fazer as coisas. Você está esperando. Olha aqui, o Marcelo já escreveu. Fazer o que teme. Perfeito. Entenda o seguinte, isso é jogo do seu cérebro. Eu estava lendo recentemente sobre uma neurocientista que estuda o cérebro de atletas. E ela disse o seguinte: a maioria das pessoas, as pessoas comuns, esperam se sentir autoconfiante para poder fazer alguma coisa. Atletas de alta performance primeiro fazem algo para depois se sentir confiantes. Você precisa primeiro começar a fazer para depois a autoconfiança vir. Se você ficar esperando a autoconfiança chegar, galera, você nunca vai fazer. Tem um monte de gente aí, ó, você sabe disso, tem um monte de gente que está esperando se sentir autoconfiante. Não, é que eu vou primeiro me sentir autoconfiante para poder falar em público. Eu vou primeiro me sentir autoconfiante para poder começar a fazer lives aqui na internet. Eu vou primeiro me sentir autoconfiante para gravar vídeos. Você nunca vai se sentir autoconfiante sem antes fazer. Eu não fazia lives aqui. Eu era professor de oratória e nunca tinha feito uma live. Quando eu liguei a câmera, eu fiquei todo perdido. Eu não sabia onde mexer, não sabia qual era o botão, mas eu comecei logo fazendo. Porque eu sabia que eu ia adquirir essa autoconfiança nas lives fazendo live. Por isso que para você aumentar o seu poder pessoal, você precisa fazer o que teme. Se você teme gravar vídeos, adivinha o que você tem que fazer? Começar a gravar vídeos. Não precisa sair compartilhando para as pessoas e nem precisa ser um vídeo longo. Faz um vídeo de 30 segundos, depois faz um vídeo de 1 minuto, aumenta para 2 minutos. Não precisa compartilhar com ninguém. Professor, eu tenho medo de fazer lives. Finge, liga sua câmera e finge que você está fazendo uma live. Aqui mesmo, nessa rede social, tem
tem uma opção que quando você liga a câmera, tem a opção lá, Live Test. Live Test, sério mesmo, você vai clicar no maisinho e tem Live Test. Nessa Live Test você pode ou colocar seus amigos ou ninguém. Vai ficar só você, mas você vai ter aquele treino como se estivesse fazendo uma live. Olha só, eu não faço live, eu só gravo vídeos, não tenho tempo para fazer live. Tudo bem, mas se você gravar vídeos, Maria, tudo perfeito. Tem gente que não precisa fazer live, viu? Tem gente que faz dinheiro só com vídeos. Não tem problema algum. A questão é, na internet, quanto mais ferramentas eu tenho para aparecer, melhor. Mas se você não tem medo, já está perfeito. A primeira orientação, faz o que você teme. Professor, eu tenho medo de falar em público. Adivinha como é que você vai vencer isso? Professor, eu não tenho autoconfiança para me expressar em público. Adivinha como você vai adquirir essa autoconfiança? Falando. Falando em público. Só que muitas pessoas estão esperando se sentir autoconfiantes para poder começar. Não vai dar certo. Você só se sente confiante enquanto está no caminho. E anota isso para você, eu quero que você grave para você. As realizações estão no campo da ação. A realização está no campo da ação, não no campo do pensamento. Estou em 2 plataformas e tenho que gravar vídeos para as 2. Olha só, mas está gravando. É isso que importa, Maria, está aparecendo. A realização está no campo da ação, isso é importante. E para você aumentar o seu poder pessoal, você precisa estar em movimento. Você precisa estar em movimento. Se você não está em movimento, você não vai ter poder pessoal. Por que vocês acham que eu me sinto mais seguro aqui em live? Eu estou cada vez mais seguro. Porque eu faço live. Eu não consigo fazer todos os dias, porque eu tenho atendimento, eu tenho alunos para atender. Mas se for para fazer todo dia, eu faço todo dia. E cada dia que eu faço, eu estou melhor. Estou mais autoconfiante. Estou com mais poder pessoal. E você entra aqui e fala, caramba, olha, eu quero falar assim. Eu quero falar igual esse professor de oratória está falando aí na internet, sem medo. Mas eu estou fazendo. Tá entendendo a diferença? Sabe qual é a minha diferença para você, Marcelo? Qual é a minha diferença para você, Raquel? A galera que está entrando aqui, Maria? Qualquer diferença que eu tiver de você é só na ação. Só isso. Não, mas você é mais talentoso, professor. Sou nada. Eu era muito travado para me comunicar. Eu não conseguia falar meu próprio nome, gente. Eu fugia de sala de aula para responder a lista de chamada. Eu não gostava de responder lista de chamada. E uma vez eu quase fui reprovado na escola, porque eu ia todo santo dia para a escola, mas eu fugia da lista de chamada. Eu dava um jeito de sair de fininho e não responder a lista de chamada porque eu tinha medo. Medo de abrir a boca para falar, presente, professor? Não parece loucura? Porque hoje você me vê aqui falando, eu faço treinamentos, palestras, aí você pensa assim, nossa, mas ele era tímido. Sim, mas eu só venci essa timidez fazendo o que eu temia. Agora, olha bem para mim aqui que eu quero dizer algo para você. A sua realização, o sonho que você deseja alcançar, está no medo, está na vergonha que você tanto teme. Escuta aí. A realização que você tanto deseja se esconde naquilo que você tanto teme. Professor, eu preciso ser um profissional visto, lembrado, eu preciso estar na internet. Adivinha, você está com medo de estar na internet. Tá aí, a realização está bem aí. Professor, eu quero muito ser reconhecido aqui na internet, eu quero crescer, eu quero ser um profissional visto por todo mundo, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho medo do julgamento. Pois é, passa a vergonha que a vergonha passa, porque a tua realização está nessa vergonha. E anota isso, passa a vergonha que a vergonha passa. Você só vai vencer essa vergonha passando vergonha. Ai, mas é tão vergonhoso para mim fazer essa live. E se chegar alguém aqui me criticando, se chegar alguém falando alguma coisa, passa essa vergonha. Aquilo que você tanto teme esconde o seu tesouro. Eu queria falar, galera, a habilidade que eu mais admiro no mundo até hoje, e eu duvido que vai ter alguma outra habilidade que eu mais admire que essa. Desde quando eu era criança, eu não estou brincando com vocês, quando eu era criança, adolescente, jovem e adulto, sempre a habilidade que eu mais admirei nas pessoas foi a capacidade de falar bem. A capacidade de falar bem. Foi muito bom ouvir isso. Perfeito, Marcelo. Se essa live aqui já serviu para te destravar em algum ponto, eu já fico feliz com isso. Minha missão já está sendo cumprida aqui. E se você quiser destravar ainda mais, bora lá no workshop. Mas, galera, tá no medo. O medo que eu tinha. E eu sempre admirei galera que fala bem. Sabe aquela pessoa que se expressa bem, parece que ela não tem medo? Ela tem, tá? Já vou adiantando para você. As pessoas que você mais admira na comunicação, todas elas sofrem frio na barriga.
Todas elas têm medo. Todas elas têm medo. A única diferença é que elas não são dominadas por esse medo e elas sabem da importância daquilo que precisam entregar. A mensagem delas é mais importante que elas. Então elas engolem esse medo e vão mesmo assim. Quando eu comecei a fazer lives aqui, Marcelo, para você ter uma ideia, eu já era professor de oratória em escolas presenciais. Já dava treinamentos presenciais, mas nunca tinha feito uma live. Quando eu comecei a fazer a live, veio um embrulho na barriga, um frio na barriga. Claro que eu já não tinha mais uma dificuldade que a maioria tem, porque eu já era professor. Mas deu um frio na barriga. E agora não. Eu ligo aqui a câmera, não dá mais nem frio na barriga, eu só ligo a câmera do jeito que dá. Tem vezes que nem roteiro eu preparo, porque eu só ligo a câmera aqui e fico esperando a pergunta da galera. Pronto. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu temia. Eu temo o professor aparecer na internet. Vai aparecer na internet. Eu tenho medo de gravar vídeos, começa a fazer vídeos. Eu tenho medo de aparecer em lives, professor, e ser julgado pelas pessoas. Apareça. E eu já vou te garantir duas coisas, ó. É o que sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso aí. Tem gente que fala assim, ô Maria, mas tem coisa que é clichê. Pois é, talvez você precise engolir o clichê. Tá precisando você viver o clichê. Vai com medo mesmo. É clichê, não é nada. Não é clichê, não. Tem que ir com medo mesmo. Claro, se você conseguir se preparar, tudo bem, mas também não se prepara demais. Olha o que eu vou falar agora. Tem muita gente aí que não começou porque ela se prepara demais. Isso é um erro também, viu, Marcelo? Galera que está aqui comigo, se preparar demais também é um erro. Na oratória, a preparação é essencial para você falar bem. Agora, o excesso de preparação não é bom. Tudo que é excesso, galera, não presta não. Tudo que é excesso não presta. A pessoa, ela se prepara tanto, não, eu vou me preparar mais, eu vou estudar mais, eu vou conhecer mais, eu vou fazer mais uma certificação, mais não sei o quê. Aí ela prepara, e cada vez que ela se prepara, ela fica dando provas para ela de que não dá para começar. Porque toda vez que você se prepara muito, isso prova para você que ainda tem que se preparar mais. E isso vira uma bola de neve, galera. Eu, por muitas vezes, não entrei aqui na internet porque eu ficava pensando assim, não, eu vou me preparar mais. Eu já era professor de oratória, já dava aulas para muita gente, já muitos profissionais, eu trabalhei comunicação, a palestra delas, falar em público, vencer o medo, e eu ainda ficava assim, não, mas para a internet eu vou me preparar um pouco mais. Tenho que me preparar um pouco mais porque eu não conheço. Tenho que estudar algoritmo, eu tenho que estudar... Não. Quando eu comecei a entrar nessa bola de neve, eu pensei assim, opa, estou me preparando demais. Se você se prepara em excesso, você não sai do lugar, tá? Já anote isso daí. Se você se prepara em excesso, você não sai do lugar. Porque cada vez que você se prepara mais, você se dá provas de que não dá para começar agora. Eu não vou lançar o meu treinamento, eu não vou lançar um curso, eu não vou lançar um produto porque eu tenho que melhorar ainda esse produto. Aí você vai de melhora. Sabe o que os ricos fazem? Eles pensam num protótipo, eles pensam num produto mínimo viável, eles começam o produto imperfeito mesmo, mas já lança no mercado. E eles vão melhorando com o tempo. Vocês acham que a Apple faz como? O primeiro celular dela não era perfeito, mas ela lançou no mercado. Lançou no mercado, ela foi fazendo teste. A Apple 1, 2, 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. A gente está em qual agora? 16? 15? iPhone 16, 17, 18, 19. A gente vai chegar ao iPhone 102. Eles esperaram ficar perfeito? Agora imagina se o dono da Apple pensasse assim, não, a gente todos os anos a gente vai procurar melhorar e deixar mais perfeito para depois lançar. Galera, o iPhone ele vai lançando o sistema operacional deles imperfeito. Às vezes você baixa o sistema operacional e ele não é legal não, tá ruim, mas eles já lançaram, já estão fazendo dinheiro enquanto você está testando. Assim que você deve ter esse pensamento, você deve ter o pensamento das multinacionais para você se comunicar. Eu não preciso ser perfeito para me comunicar, mas eu preciso me comunicar para um dia ficar bom. Bora colocar uma frase nisso daqui? Eu não preciso ser bom para começar a me comunicar, mas eu preciso começar a me comunicar para ser bom. Tá vendo como é o jogo? Você só fica bom fazendo. Então começa a fazer aquilo que você teme, galera. Faz o que você teme. E se você precisa de ajuda para destravar a sua comunicação,
falar bem em público, organizar seu pensamento, começar a destravar até aqui para a internet, clica no link da bio e entra lá no meu workshop, que vai acontecer no dia 14 de abril. Vai ser ao vivo, online, depois você vai ter acesso à gravação do treinamento. Então clica lá porque as vagas são limitadas. Próximo ponto. Esse próximo ponto aqui é muito bom. Quer aumentar o seu poder pessoal? Adquira cultura. Anota o que eu estou falando aí. Quer aumentar o seu poder pessoal? Adquira cultura. O que é adquirir cultura, professor? Galera, estudar. Ler um livro diferente, ler um livro novo. Eu não gosto de ler literatura. Pega uma literatura para ler, mesmo que no início seja difícil. Pega uma literatura simples, mas começa a ler. Documentários, filmes interessantes, lugares interessantes para você visitar. Você já foi num museu? Você já foi num museu de artes? Você já foi ter alguma experiência nova, uma culinária nova, uma cultura nova? Já foi procurar estudar um idioma? Ler em voz alta ajuda? Ajuda demais, viu, Marcelo? Ajuda muito. A leitura em voz alta é uma das técnicas fundamentais para você falar bem em público. E principalmente quando você faz a modulação vocal junto. Aí é muito bom. Então adquira cultura. Isso aumenta seu poder pessoal. Sabe por quê? Quando você acessa novos conhecimentos, novas culturas, você aprende algo novo da realidade, você se torna uma pessoa interessante. Sempre vai ter o que conversar com as pessoas. E aí você emite uma opinião interessante, você fala de algo interessante que aprendeu. Eu, por exemplo, vocês sabiam que eu tenho muita preguiça de assistir filme? Eu tenho que me esforçar para assistir filme, mas eu estou procurando cada vez mais assistir mais filmes e de preferência filmes bem interessantes para eu ter o que conversar, aumentar meu repertório. Quando você adquire cultura, você aumenta repertório. Aumentar repertório é importantíssimo para a sua comunicação. E se a sua comunicação é elevada, você tem poder pessoal. Em seu curso, irá ensinar a falar sobre modulação vocal? Você fala aqui do workshop? Marcelo, me diz aí. Do workshop? Entende, galera? Aumente a sua cultura e isso vai aumentar a sua percepção. Nós teremos exercício para isso, Marcelo. Nós teremos exercício para você modular, principalmente a questão de energia na voz. Tem muitas pessoas que falam de maneira tão sem energia. A gente vai trabalhar esses pontos aí. Sabe o que é bacana no workshop, galera? É porque o foco é na prática. Então vocês vão aprender exercícios para aplicar essas técnicas. E aí você vai conseguir replicar no seu dia a dia. Então adquira cultura, viu? Próximo ponto. Esse daqui é o último tópico. Falar com convicção. Esse daqui aumenta muito seu poder pessoal e, consequentemente, eleva a sua comunicação. Tudo isso aqui é comunicação interna, galera. Falar com convicção. Deixa eu até ajustar aqui, ó. Pessoal que está entrando agora, aproveita a oportunidade, clica no link da bio e garanta sua vaga no meu workshop. Falar com convicção. Se você não fala com convicção, se você não tem confiança daquilo que comunica para as pessoas, adivinha? As pessoas não compram sua ideia, nem seus produtos e nem seus serviços. Imagina que o Marcelo faz a seguinte pergunta para mim. Rony, esse workshop que você vai treinar as pessoas aí no dia 14 de abril, ele é bom mesmo? Imagina, Marcelo, que eu falo para você agora o seguinte. Eu acho que sim, viu? Ele provavelmente vai te ajudar. Você me pergunta de novo. Ô Rony, esse workshop aqui vai destravar minha comunicação? Aí eu falo assim, olha, eu acho que sim, provavelmente vai. Você confiaria em mim, Marcelo? A galera que está aqui também, pessoal, me diz aí, vocês confiariam em mim se eu falasse desse jeito? Provavelmente vai. Eu acho que sim. Talvez vai. Quando eu não falo com convicção, as pessoas não compram minha ideia, não compram serviços, não compram produtos. E aí, às vezes, você fica reclamando do seguinte, poxa, eu não vendo bem. Nossa, mas as pessoas não prestam atenção nas minhas ideias. Ninguém escolhe a minha ideia. Por que será? Horas, você é o primeiro a não se comunicar com convicção. Você não fala com confiança. Quando eu vendo meus produtos e serviços, é sempre com convicção. Galera, clica no link da bio e entra no workshop porque vai destravar a sua comunicação. Você vai aprender técnicas para falar com confiança. Tá vendo que eu acredito?
E aí tem um ponto muito importante que eu quero que você anote agora, veio agora na cabeça, não estava no roteiro, mas eu vou entregar essa daqui para vocês. Convicção é diferente de verdade. Anote isso daí. Convicção é diferente de verdade. Eu vou explicar para você. Tem muita gente que fala mentira com convicção. Já perceberam isso? Tem gente que está falando mentira na cara das pessoas, chega a cara nem treme, ela está falando uma mentira, mas ela fala com tanta convicção que as pessoas confiam. E elas nem procuram as fontes, viu? Porque o jeito que ela fala é com tanta confiança, com tanta convicção, que faz com que as pessoas não duvidem. Elas olham para a pessoa mentirosa e pensam assim, nossa, mas ele fala com tanta certeza que com certeza isso daí deve ser verdade. Mas fulano fala com tanta convicção que é impossível que isso não seja verdade. Mas é mentira. Porque convicção é diferente de verdade. Mas uma pessoa que tem a verdade, ela precisa falar com convicção. Olha o jogo que eu estou falando aqui para vocês, galera. Convicção não significa que é verdade. Mas uma pessoa que carrega uma verdade, ela precisa, ela deve falar com convicção. Porque eu já vi muita gente carregando a verdade, eu já vi muita gente carregando as afirmações certas, é a mensagem certa, é a mensagem verdadeira. Mas ela fala como se fosse uma mentirosa. Enquanto que o mentiroso fala com a convicção como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E é aí que no jogo da comunicação as boas pessoas perdem. Eu vivo dizendo para os meus alunos o seguinte, o mal do mundo, o problema do mundo, não são as pessoas más. Acreditem em mim. O mal do mundo não são as pessoas más e suas más intenções. O problema do mundo são as boas pessoas sem intenção nenhuma. Olha como isso daqui é forte, galera. O problema do mundo não são as pessoas más e suas más intenções. O verdadeiro problema do mundo são as pessoas boas que não têm intencionalidade alguma, não têm convicção, elas falam como se fossem mentirosas. Por isso que a gente precisa entender essa diferença aqui. O Rony está me ensinando o seguinte, é importante ter convicção? Muito importante. Mas convicção é a mesma coisa de verdade? Não, porque eu posso falar uma mentira aqui para vocês, mas eu ser tão convicto disso, de que você confia. E isso se prova na internet, que tem muita gente que fala besteira, viu? Fala muita mentira aí, só que ela fala com tanto poder, com tanta autoridade e convicção que a pessoa acredita. E mesmo que seja algo absurdo, ela vai acreditar. Por causa do poder da convicção. E o Winston Churchill, ele diz o seguinte, um homem com convicção, ele supera as centenas de pessoas que têm apenas opinião. Se você é uma pessoa que tem apenas opinião na mesa de reunião ali, se você é o único que tem opinião e chega uma pessoa e fala com certeza, com convicção, você vai perder para essa pessoa. E igualmente, se você é a pessoa daquela mesa, daquela reunião, daquele bate-papo que fala com convicção, com certeza, você vence no jogo. O jogo não é sobre a verdade, galera. Ah, isso é injusto, o mundo é injusto. Galera, o jogo não é sobre a verdade. O jogo é sobre quem fala com mais convicção. Sabe por quê? Porque eu acredito em coisas que eu acredito ser verdade e você não. Existe a tua verdade, a minha verdade. A gente até quer defender aquilo. Existe uma verdade absoluta. Dizer isso para o ser humano é meio complicado. Porque tem gente que acredita em cada coisa que para mim é uma besteira. Para mim é uma besteira, mas para aquela pessoa é uma verdade absoluta para ela. Então no jogo não vence a verdade, vence a convicção. Entende isso? Só que se você acredita que existe uma verdade, se você acredita na sua verdade, é necessário você ter convicção. Porque quem fala de uma verdade, mas não fala com convicção, se passa por mentiroso. Isso é bem importante de entender. Galera que está entrando agora, clica aí no link da bio, entra lá no meu workshop, porque as inscrições estão encerrando, viu? Oi, Lucas, tudo bem? Bom dia, vão entrando aí. Vamos resumir aqui. Professor, tem algo a mais para aumentar o seu poder pessoal? Acredite em você. Você que está entrando agora aqui, ó, acredite em você. Se você não acredita em você, ninguém vai fazer isso por você, meu querido. Ninguém vai pegar na tua mão e falar assim, deixa eu acreditar por você? Deixa eu realizar teus sonhos por você? Deixa eu fazer as coisas por você? Não. Quer aumentar seu poder pessoal? Começa a olhar para você com respeito. Começa a olhar no fundo dos seus olhos como uma pessoa que tem o poder
e a habilidade de mudar a própria realidade e confia em você. Confia no que você diz, confia na sua capacidade, nas suas habilidades, porque se você não confiar, meu amigo, ninguém vai confiar por você e essa falta de confiança em você será transmitida na sua comunicação. Por que vocês acham que quando eu abro a live aqui, a galera entra no workshop? Eu tenho diversos alunos que entraram no meu desafio. Eu tenho um curso de oratória que é em formato de desafio, você tem acesso por 1 ano. Se você quiser saber mais sobre ele, escreve desafio lá no meu direct. E eu tenho um curso de oratória num formato de desafio. E por que muitas pessoas entram nesse desafio quando me vêm aqui? Porque elas estão me vendo. Elas estão vendo que eu estou aqui fazendo, me comunicando. Eu não estou aqui sendo dominado pelo medo. E porque eu confio naquilo que eu entrego. Se eu não confiar, você sente, sabe? Pera aí, pessoal, deixa eu só fazer um joguinho aqui. Sempre aparece um jogo pra mim. Quem faz live aí sabe disso. Deu 1 hora, o TikTok manda um jogozinho aqui. Eu confio em mim. Eu confio naquilo que eu faço. Eu tenho resultados nisso. E eu transmito isso pra você. Se eu não olho nos teus olhos, se eu não confio em mim, se eu não confio na capacidade que eu tenho de transformar a tua comunicação, adivinha, você vai sentir. Ah, esse professor aí, eu acho que ele não se confia muito não. Mas quando eu ligo a câmera, eu mostro pra você, eu comunico pra você as ideias, você confia. E aí você pode entrar no workshop, você pode ser o meu aluno no meu desafio, que é o meu curso de oratória em formato de desafio prático, porque você confia em mim. Tem gente aqui, ó, me diz aqui, quem é meu aluno? Ah, não sei se o Gilvan tá aqui. Quem é meu aluno aqui do desafio? Pode ser do workshop também. Quem tá por aqui que é aluno do desafio? Diz aí. Muitas pessoas entraram aqui pelas lives do TikTok. Quando eu tô sozinho em um lugar, fico pensando que todo mundo tá pensando mal de mim. Lucas, me diz o seguinte, ainda tá por aí? Me diz aí, Lucas. Galera, eu tenho muitos alunos aqui, tanto do desafio quanto do workshop, que entraram por causa da minha live. Porque elas olharam para mim e falaram, caramba, esse professor entende. Ele não tem medo, ele está fazendo lives. Ô Lucas, eu vou até te perguntar aqui, Lucas, imagina só, você confiaria em mim para ser seu professor de oratória se eu te dissesse assim, Lucas, eu vou te ensinar a destravar na comunicação na internet, mas eu tenho medo, eu não vou fazer. Eu tenho medo, eu não vou fazer, mas eu vou te ensinar. Você confiaria em mim, Lucas? Se o seu professor de oratória tivesse medo de se comunicar, tivesse medo de falar em público, você confiaria em mim para ser seu professor? Pode falar a verdade. Tenho aprendido muito através dos seus ensinamentos. Gilvan, fico feliz. Galera, o Gilvan aqui, ele faz parte do meu desafio. O Gilvan é outro que está com sangue nos olhos, está aprendendo, está destravando, porque tem a parte de você fazer a sua parte. Eu queria muito, às vezes, galera, pegar o aluno assim e fazer tudo por ele. Às vezes eu tenho essa vontade, mas eu tive que aprender ao longo da minha carreira que a parte do aluno ele precisa fazer, porque é a história dele. Então imagina só, ô Gilvan, me diz o seguinte aí, Gilvan, você acreditaria em mim para ser seu professor de oratória? Você investiria em mim? Ou no desafio lá que você entrou? Se você não visse um vídeo meu, você acreditaria em mim no seguinte, ô Gilvan, eu vou te ajudar a destravar na internet, mas eu não falo na internet, tá? Eu tenho medo, mas eu vou te ensinar, porque eu sou professor de oratória. Eu tenho medo, eu não faço, mas eu vou te ensinar a fazer. Você confiaria em mim? Tá vendo só, galera, como eu preciso confiar em mim? Eu preciso ser o primeiro a confiar em mim, na minha mensagem, fazer as coisas. Desde que abri a primeira live, vi segurança no que você transmite. Olha só, galera, obrigado, viu, Gilvan? Fico feliz por isso. Mas tá vendo só? Isso a gente vai crescendo enquanto vai fazendo. A minha autoconfiança, eu não sou aquele Rony da primeira aula de oratória. Galera, vocês precisavam me ver na primeira aula de oratória. Eu sinto que eu fui muito bem para um primeiro dia, mas mesmo assim eu tava com frio na barriga e eu nem era eu. Eu nem falava desse jeito aqui, porque eu tava querendo imitar outra pessoa. Eu posso contar essa história depois. Mas eu tava querendo imitar o outro professor, a outra pessoa, porque eu sentia que eu não era interessante o suficiente. Se eu for olhar hoje para o jeito que eu me comunico aqui e os treinamentos presenciais, eu não sou mais aquele Rony da primeira aula lá alguns anos atrás. Não sou. E que bom.
Porque eu fui evoluindo com o processo, fazendo. E algo que eu digo para vocês, confie primeiro em você. Se você não transmite essa confiança, essa segurança, olha o Gilvan acabou de falar aqui, ó, na primeira live eu vi a sua confiança, a sua segurança. Então ele vai confiar de comprar um treinamento, uma mentoria, um curso online, porque ele me viu aqui. O que eu quero falar agora para você? Aumenta seu poder pessoal, mostrando para as pessoas que você realmente é o primeiro a viver aquilo que fala. Se eu não vivesse aquilo que eu falo, se eu fosse o primeiro a ter medo de falar em público, medo de me expor aqui diante das câmeras, ninguém confiaria em mim, galera, pelo amor de Deus. Imagina que eu falo assim, eu vou te ajudar a destravar na internet, e eu nem apareço na internet, como assim? Não existe congruência. O que você pode olhar hoje na sua profissão, que você é o primeiro a mostrar que vive aquilo que ensina, que vive aquilo que transforma a vida das pessoas. Mesmo quem oferece aqui serviços, viu? Não é só produtos digitais, não. Serviço. Cadê sua autoconfiança? Você confia em você? Gilvan, Sandra, Vini, Mari, todo mundo que está entrando agora aqui. Você está ajustando a sua comunicação para as pessoas sentirem confiança de que você acredita naquilo que faz? Isso é fundamental. E deixa eu falar uma verdade para vocês. Tem muita gente que é profissional bem mediano, viu? Bem meia boca. Profissional bem meia boca mesmo, bem mediano. Bem pior. Você é bem melhor, 2, 3, 5 vezes bem melhor. Só que essa pessoa fala com confiança. Essa pessoa exala segurança quando entra no ambiente. Adivinha, ela vai ganhar de você. Vai! Ah, poxa, eu tô há 4 anos na minha empresa e eu não ganho uma promoção e fulaninho que acabou de chegar ali, só porque ele fala bem, ele conseguiu. Pois é. Entendeu o jogo? Pessoas menos capacitadas que você estão conseguindo cargos melhores que você porque decidiram se comunicar melhor que você. E enquanto você ficar no jogo achando que comunicação é só uma opção. Ah, talvez eu faça a comunicação um dia. Não, talvez eu melhore minha comunicação um dia. Talvez um dia eu faça o workshop aqui do professor Rony. E não sei se esse dia vai voltar, viu, galera? Porque esse workshop aqui, a última vez que eu fiz foi em 2023. Para você ter uma ideia. E eu não tenho garantia para você de que eu vou voltar a fazer esse workshop em 2026 nem 2027. E graças a Deus porque eu tenho outros projetos também para tocar. Então entra logo, dia 14 de abril. Foi a brecha que eu encontrei ali na minha agenda para trazer para vocês esse workshop. O último que eu fiz foi em 2023 e agora eu estou voltando a fazer em 2026. Olha só quanto tempo. Eu já pensei, viu, galera, em fazer mais workshops, em trazer mais treinamento, mas é que não dá mesmo para eu fazer várias vezes workshop. Então, o meu workshop aqui na internet, ele é igual... Qual é o nome daquela estrela? Estrela não, Cometa Halley. O meu workshop aqui na internet é igual o Cometa Halley. Ele aparece de vez em quando a cada 10 anos. Então já clica no link da bio e aproveita para entrar. Entende o que eu estou falando para você? Como você pode mostrar na sua comunicação a confiança naquilo que você faz. Eu vivo repetindo isso daqui. Se você é um profissional nota 10... mas se comunica como um nota 2, as pessoas vão te enxergar como um nota 2. Desculpa, não tem muito o que se discutir sobre isso daqui. Enquanto você definir que comunicação oratória é opcional na sua vida, você está dizendo para mim o seguinte, Rony, o sucesso profissional para mim é opcional. É isso que você está falando para mim. Não, não é não, professor. É. Se você chegar para mim e falar assim, a comunicação é opcional para mim, não é prioridade agora. Tudo bem, eu aperto a sua mão e falo parabéns, você está tornando o seu sucesso profissional uma opção também. Me diz um profissional de sucesso que você admire. Aquele profissional que você olha, poxa, esse profissional é bom demais. Me diz um que não se comunique bem. Me diz um profissional de sucesso que você admira, que ele é péssimo em comunicação. Não existe, galera. Não existe. Não, eu conheço fulano de tal que ele é excelente no que faz. Ele é maravilhoso, ele se comunica super mal. Não tem, galera. Para de ficar com esse joguinho. Não é opcional. Comunicação é obrigatório. Você é um ser comunicacional. Você fala, você tem um idioma. Não importa se você fala inglês, português, espanhol, italiano.
você já tem o idioma para se expressar. Antes a gente não se expressava assim, era por meio de desenhos na pedra, pedra lascada. Depois a gente passou a ter um processo de fala. Nós somos os únicos animais aqui no planeta Terra. Somos os únicos animais que falam. Que tem todo um jogo simbólico, que tem um idioma próprio, letras. Vocês já viram que a letra, ó, você pega a letra A, letra B, letra C, todas elas separadas não são nada. Elas não formam nada. A, B, C, D, o que que é? A gente tem a capacidade de pegar o alfabeto, juntar letras, juntar as vogais e consoantes e tornar uma palavra. Essa palavra, ela cria um significado para o mundo. Esse significado modela teu pensamento. Esse teu pensamento modela teu comportamento. E esse teu comportamento, ele é guiado por tudo aquilo que você pensa. Olha que poder tem a comunicação. Se você nega se comunicar bem, você está negando a sua própria existência. Se você nega se comunicar bem, você está negando o sucesso da sua vida. Está negando o seu ar. O seu idioma, a sua comunicação, a sua expressão é o ar que você respira. Entende isso daqui? Se você se comunica mal, você se mostra mal para o mundo. Logo, você está respirando mal. Se a gente tratar aqui a comunicação como se fosse a respiração profissional de vocês, imagina que é o ar que você respira. A comunicação é o ar que você respira profissionalmente. Tem gente aqui que está na UTI. Tem gente aqui que já está morrendo porque respira mal. Estão vendo a comparação? Na sua vida profissional, a sua comunicação deve ser o ar que você respira. E se você se comunica mal, você respira mal. E se você respira mal, profissionalmente você está morrendo. E você está perdendo oportunidade. Fim. Acabou. Não tem conversa. Não tem chilique. Não, eu não concordo não, professor. Não concordo. Eu posso ser um excelente profissional sem me comunicar bem. Vai tentar, vai. Vai lá tentar. Fala, vai. Não tem aquele meme lá? Fala, chato. Fala. Vai brincando com a sua comunicação para você ver. Vamos resumir aqui, eu vou ter que sair, galera, já é 12h14, se der certo, eu volto aqui 14h30, por aí, se der certo, não posso garantir para vocês hoje. Se der certo, eu volto aqui mais tarde. Mas vamos resumir, e para você que está entrando agora, clica urgentemente no link da bio, entra lá no meu workshop que vai acontecer no dia 14 de abril para você destravar a sua comunicação. Vai ser online, ao vivo, com técnicas práticas para você falar bem em público, vencer seu nervosismo, organizar seu pensamento e se expressar com confiança. Bora lá! Eu vou resumir agora o que eu passei para vocês nessa live da manhã. Como é que eu posso aumentar o meu poder pessoal? Para fazer o resumo, para quem está entrando agora, olha o resumo maravilhoso que eu vou fazer para você. Essa live de hoje eu ensinei sobre poder pessoal. O poder pessoal é algo fundamental para a sua comunicação interna, porque a sua comunicação interna, ela é transmitida na sua comunicação externa. Olha que resumo maravilhoso, ó. Gostoso de comer esse resumo aí. Se você tem uma comunicação interna péssima, você vai expressar isso na sua comunicação externa. Então, o que eu preciso fazer para ter, professor, um poder pessoal que vai se refletir na minha comunicação? Anota aí o resumo. Primeiro ponto, fazer o que você teme. Não estou falando aqui na ordem, vou falar na ordem. Dizer não. Primeiro diga não, aprenda a dizer não. Começa a trabalhar aquele bichinho do agradador, tira o bichinho do agradador. E começa a desagradar as pessoas, seja escasso, não seja disponível o tempo inteiro para todo mundo, a todo momento, a qualquer hora, não seja. Acho que eu vou até repetir essa live, hein? Um outro dia eu vou repetir essa live aqui. Segundo ponto, faça o que você teme. Se você não faz o que você teme, você nunca vai conseguir autoconfiança. Você está esperando se sentir autoconfiante para começar, quando na verdade você precisa começar para se sentir autoconfiante. Adquira cultura. Leia livros, leia literatura, faça uma viagem diferente, conheça novas culturas, prove algo diferente, aumente seu repertório, vá num museu de arte, vá num museu, sei lá do que, procura ver algo novo para você aumentar a sua cultura. Aumentando sua cultura, você aumenta o repertório, aumentando o repertório, eu melhoro a comunicação. Outro ponto, falar com convicção. Se você não confia no seu produto,
no seu serviço e na sua ideia, ninguém vai confiar. Você precisa ser a primeira pessoa a confiar. E aqui a gente entendeu que convicção é diferente de verdade. Não é a mesma coisa. Você pode ser convicto numa mentira, mas tem convicção. Assim como você pode sim ter uma verdade e falar ela como se fosse verdade. Qual é o jogo aqui, professor? Sempre falar com convicção. Porque se você tem a verdade e fala como se fosse um mentiroso, as pessoas acreditam que você é um mentiroso. Fechado, galera? Gostaram aí desse pequeno resumo? Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima live. E ó, não perde tempo não. Vai no link da bio e entra no meu workshop. Fui, galera!